Salve! Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Processo seletivo aberto. A especialização do artífice do brinquedo. Sistematizar e legitimar a artesania do brinquedo. O curso permitirá ao especialista egresso o exercício interdisciplinar das artes manuais, enriquecendo sua prática docente, de modo a poder propor ações junto à artesania do brinquedo que contemplem com igual valor o pensar, o sentir e o saber fazer. O artesão de brinquedos artesanais ampliará o conhecimento das necessidades da criança e sua adequação ao brinquedo em seus aspectos culturais, sociais e do desenvolvimento físico e anímico. Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Fazer brinquedo é ação de cuidado. Venha pesquisar com a gente! Salve, salve, boa noite. Eu sou Andréa Souza e para todo mundo ver, eu sou uma mulher negra de pele não retinta, cabelo curto. Estou com a minha guia de Exu e estou dentro da minha casa. E com muito prazer está junto comigo Milene Bordini, Aisha Valentina, Stephanie Moraes e Marcena França. Tem muito mais gente, mas hoje é dia de futebol e aqui é uma loucura. Estou falando de Natal RN e com uma conexão com Rio Grande do Sul, que a Milene e o resto da galera está tudo aqui em Natal. E quando toda a nossa gratidão por participar desse 4º Congresso de Artes Manuais na Academia, porque são áreas que a gente faz uma pesquisa não acadêmica e todo mundo pergunta, André, como é que eu posso integrar, engajar esse tipo de ação? E a gente explica da nossa maneira, como valentes, como é que isso acontece. Então, a gente traz uma psicóloga, a gente traz a Milene, que é um mix de academia com moda, teia colaborativa, quanta. A gente traz alguém da área de educação, que é a Marcena França, que tem já um projeto, que é o Livre Expressão, e a Aisha Valentina, que a gente precisa de alguém da geração alfa para falar com a gente. Que não adianta a gente pensar só em uma ponta se a gente também não interagir com a outra. Por que é Renda-se? Renda-se é uma homenagem à nossa querida Dona Oscarina. Está acontecendo desde o dia 24 a Fiarte e a Renda Renascença. E quando a gente fala em artes manuais, nessa questão do brincar, como não pensar nessas técnicas que já estão, às vezes a gente pode dizer que elas estão tão desbastadas, que elas estão até praticamente esquecidas. E a gente tem uma nova legislação que durante o intervalo ou no interior das escolas, a gente não vai poder colocar um celular na mão desses jovens. E a gente está num janeiro branco, mesmo para a gente falar sobre a saúde mental. Então, eu quero começar com a saúde mental. Eu quero começar dando vez e dando voz a quem já me atendeu, porque a gente tem que falar sobre isso, sobre saúde mental. Então, a primeira pessoa, e depois cada um vai falando um pouco de si, a gente não tem uma ordem cronológica, tem espaço pela ordem, tudo isso. Stephanie Moraes, por favor, comece falando. Apesar que Milene também é da psicologia, mas vou começar com quem está tão ativo nessa área e agora está expandindo seus horizontes também para falar de juventude. Stephanie, obrigada por estar com a gente e vamos te ouvir. Olá, primeiro agradeço, né, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um tema que é um tema super importante, né? A gente está num tempo, né, a evolução tecnológica, a gente já está no ponto da IA, né? Inteligência artificial, hoje a gente discute a relação do ser humano com a inteligência artificial.
e como a gente está imerso nesse mundo digital, né? Então, é interessante, eu achei super legal a Aisha estar aqui, porque é uma discussão que a gente tem, nossa geração, né, de nós adultos aqui, somos a geração, né, a última geração que foi analógica, teve contato com 100% analógico, e a gente que vai fazer a mediação junto com essa geração nova, né, para promover, né, um uso equilibrado, né, dessa tecnologia. E quando a gente fala de artes manuais, a gente fala sobre diversos benefícios que as artes manuais, né, como toda arte, ela tem, né, na nossa saúde mental como um todo, né? Então, assim, por exemplo, no aspecto cognitivo, né, a arte manual ela estimula a concentração, né, e a atenção plena, ou seja, quando eu estou desenvolvendo essa arte, né, fazendo, estou realizando aquele trabalho, eu estou conectada com o presente, com o aqui e agora, né? Que é algo extremamente positivo em termos de saúde mental. Por quê? Porque me desconecta daquela situação de ruminação, de pensamentos negativos, a atenção, concentração me traz para o presente, então reduz a ansiedade, porque eu não estou no futuro, nem estou no passado. Então, é muito importante, nesses termos, né, esse estímulo à concentração e ao foco, que hoje as telas elas promovem esse movimento inverso, né? Diminuição de foco, diminuição de concentração, excesso de estímulo cognitivo, e aí deixa, né, que hoje a gente tem estudado e falado sobre até falsos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção. Porque muitos alguns casos de déficit de atenção não é realmente déficit de atenção. Às vezes é uma sobrecarga cognitiva que a gente tem, pelo excesso de atividade, pelo excesso de informação, pelo excesso de tela, né? Então, é muito importante quando a gente discute que aquilo que a gente pensa que é tão simples, que é coisa besta, isso é coisa de vovó, coisa de, né, uma senhora. Não, muito pelo contrário, é uma atividade humana, né, que nos formou como humano. Os trabalhos manuais, eles existem desde que o humano existe, né? A gente começou, e isso vem, os trabalhos manuais, eles foram se desenvolvendo, foram se passando como cultura, como conhecimento de geração em geração, né? Então, muitas das artes que a gente tem hoje que estão se perdendo por falta de pessoas que se interessem em reproduzir essa arte, né? Elas são conhecimentos centenários, até milenares, né? Dependendo dessa expressão. Então, ela também desenvolve, né? Ajuda no desenvolvimento de habilidades motoras. As próximas gerações, elas estão com dificuldades de... a gente pode pegar uma criança hoje em dia, de 7, 8 anos, eles desenham muito mal, né? É um desenho bem regredido, não é como os desenhos das crianças têm antigamente, porque as crianças estão desenhando pouco, as crianças têm dificuldade hoje de abrir um pacote de bolacha, de biscoito, né? Por quê? Porque essa habilidade da motricidade fina não tem sido estimulada, não tem sido trabalhada. Então, a gente tem mãos, como os primeiros humanos tiveram, mas a gente tem perdido a habilidade de usar as nossas mãos de uma forma mais refinada. Inclusive, a motricidade fina tem sido prejudicada. Então, como é importante a gente estimular, né? Porque a gente está perdendo habilidades e a gente não está percebendo isso. E eu acho que uma das principais é a estimulação cognitiva. Existe hoje um termo, né? Ontem, o ano passado, o dicionário Oxford elegeu a expressão brain rot, né? Cérebro apodrecido, como a expressão do ano. Quer dizer, o cérebro é um conjunto de sintomas que eu sinto que o meu cérebro não está funcionando, o meu cérebro está desgastado, né? Além não está compatível com a minha idade, então as pessoas estão tendo muito esquecimento, então, eu não consigo me lembrar de nada. Então, isso, né? E as pessoas estão se sentindo muito cansadas, muito sobrecarregadas. Então, todo mundo hoje em dia chega em casa e chega, a palavra, a expressão é, estou cansado, estou cansado. E esse cansaço é um cansaço
é mental, né? Por quê? Porque antigamente as pessoas trabalhavam, né, o dia todinho, trabalho físico, andavam a pé, e hoje em dia a gente trabalha muito tempo sentado, né, muito tempo usando, e a gente fica sobrecarregado cognitivamente, e a gente sai como? Cansado. E esse cansado tem um pouco isso, as pessoas estão menos criativas. Por quê? Porque eu confio. Se eu quiser hoje, se hoje me pedirem, Stephanie, cria uma imagem baseado, né? Então, eu vou pensar para um artista, cria uma capa de um livro. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de pedir a IA. IA cria uma capa de um livro, assim, com esses elementos, e ela vai entregar uma imagem. Então, isso é muito mais fácil, porque eu crio em segundos, minutos. Então, isso vai inibir o quê? O meu trabalho, né? O meu esforço de chegar e pensar e imaginar e transformar o mundo ao meu redor em uma ideia, em uma produção artística. Então, a gente precisa estimular a criatividade. E as artes manuais, elas fazem isso. E criatividade, você gerar um produto é uma habilidade, né? É um cálculo, né? A gente estimula o nosso cérebro a fazer cálculos, ou seja, a ampliar, a crescer, né? Então, a gente fala da questão da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de criar, né? De expandir, de se desenvolver, de crescer. É assim que os grandes cientistas criaram suas teorias, né? Se desafiando todo dia, tentativa e erro. E a gente não faz mais isso, porque é muito mais cômodo pegar o banco de dados da IA e já ter uma resposta, e me conformar com essa resposta. Não me desafiar em ir além daquilo. Então, quando a gente volta para o trabalho manual, a gente volta para esse processo de se desenvolver, de crescer, né? E o trabalho manual, ele tem uma função muito importante. Ele previne também o declínio cognitivo, ou seja, a nossa perda, né, da nossa capacidade cognitiva. Então, é muito importante, né, quando a gente já é adulto, né, usar esses trabalhos manuais para a gente também manter, né, manter a nossa cognição atualizada, né? Então, a gente vai ver mais para frente, né, as pessoas, as gerações que estão aí, quando envelhecer, desenvolver mais questões relacionadas ao declínio cognitivo, à demência e outros transtornos de ordem neurológica por ausência de estímulo e excesso de sobrecarga de tela. Eu costumo dizer, muitas vezes eu converso, eu sou de um tempo, né, como eu acho que a maior parte já passou por esse tempo, que as ligações, né, o telefone, as pessoas respeitavam a hora do almoço, então ninguém ligava para você durante o almoço. Se tivesse na hora do almoço, ou você não atendia o telefone de casa, ou então você deixava um recado, fulaninho está almoçando, e a pessoa, eu retorno depois. E as pessoas só ligavam assim até 8 horas da noite. Depois das 8, a gente pensava, pronto, aconteceu um acidente, a notícia de morte, alguma coisa assim, né? As pessoas tinham isso. E a gente não. Hoje a gente vê nos restaurantes, em todo canto, as pessoas almoçam com o telefone no ouvido, falando e comendo. Não sabe nem o que está comendo, né? As pessoas dormem, pegam no sono com o uso da tela, né? Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo. Mas voltar, né, aquilo que o humano produziu como conhecimento, mas é um conhecimento, é uma arte, mas também ela é fundamental para que a gente se mantenha como humano, porque isso também ela tem a função, né, de acalmar, aliviar estresse e ansiedade. Então, muitas vezes, uma das orientações, pessoas com transtorno de transtorno de estresse, né, transtornos relacionados, né, ansiedade, perdão, com transtornos relacionados à ansiedade, artes manuais são uma excelente indicação. Por quê? Porque vai controlar o estresse, vai deixar a pessoa naquele estado que as pessoas chamam de flow, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma arte, um crochê, alguma coisa, a gente fala com a pessoa nem responde, parece que está em outro mundo, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com crochê, ela ia de ônibus, fazia lá o caminho do trajeto ônibus, ela fazia o crochê todinho. E quando ela estava ansiosa, estressada, ela pegava a agulhinha dela e começava a fazer o crochê.
Então, isso ajudava ela a ter uma estratégia de autorregulação, né? Então, é muito importante, porque e também ajuda as pessoas a terem essa ideia de que você vê o resultado do que você produz. Então, isso afeta, né, positivamente sua autoestima, sua confiança, sua insegurança. Eu sou um sujeito que produz algo. Então, a gente vê muitas pessoas, hoje em dia, muitos jovens, com crises existenciais, porque não se sentem produtivos, não se sentem realizadores. E os objetos, né, os produtos manuais que a gente consegue fazer, eles nos dão essa sensação de realização, de eu conseguir enxergar o meu progresso de forma, né, clara. Né? Então, essa é muito importante. E também é uma forma de expressão emocional. Você expressa suas emoções através daquilo que você produz. Né? Então, isso ajuda as pessoas. Né? Esse processo de errar e acertar do trabalho manual, de fiz uma coisa, né, deu um ponto errado, tem que desfazer tudo. Isso é resiliência. Então, ajuda, são habilidades que a gente vai tendo nessa experiência com o trabalho manual que a gente vai levar para a vida, de frustrar-se, de errar e tentar de novo. Né? Então, que o mundo digital não nos deixa, a gente não tem tempo para se frustrar. Por quê? Porque o próximo vídeo é engraçado, eu vou morrer de rir. Né? Eu vou ver um gatinho e vou ficar, ai, que fofinho, e vou esquecer, né, do que eu estou sentindo, não vou entrar em contato. Né? E isso é basicamente, né? Então, quando a gente olha para atividade manual, a gente vê, né, caminhos, possibilidades que a gente tem para criar, para fazer, para realizar e estar. Né? Não é uma coisa que está ali esse mundo, a gente pode conciliar. Hoje, o nosso desafio, como mediadores, né, de uma geração 100% analógica para uma geração 100% digital, é mediar, ajudar a conciliar. Né? Uma vez eu vi uma pessoa, uma celebridade, ela estava falando assim, quando os carros foram criados, não existia cinto de segurança. Né? Então, quando começaram a acontecer os acidentes, foi que se pensou que era importante existir cintos de segurança no carro. Então, quando a internet chega, a gente não tem, né? Ela vem sem cinto de segurança. E nós é que vamos criar esse cinto de segurança, porque esse mundo 100% digital, ele está afetando a nossa saúde mental, as nossas relações, nos afetando como tudo. Hoje, as pessoas estão se relacionando com inteligências artificiais. Então, hoje, a Alexa, a Siri, o ChatGPT, as pessoas têm considerado como amigos. Né? E o trabalho manual também é uma experiência de contato, que quando você se une, entra num grupo que faz aquele trabalho, você começa a trocar experiências, você cria uma rede de contatos, de afetos, né? E é muito terapêutico. Muitas iniciativas terapêuticas passam pelo uso do contato do trabalho manual. Existe uma experiência de uma psicóloga que trabalha na saúde mental, que ela fez com idosos, que era um trabalho com coxas de retalhos. Então, enquanto eles iam costurando as coxas de retalhos, esse grupo de idosos, eles iam compartilhando as suas experiências, as suas histórias, e isso tinha uma função terapêutica. Então, olha como os trabalhos manuais, eles criam muitas possibilidades, né? Em muitos espaços, nos SEDUCs, né? O que são aqui no Rio Grande do Norte, não sei como chama, mas os centros que trabalham com adolescentes em medidas socioeducativas, né? Alguns presídios usam os trabalhos manuais, têm usado trabalhos manuais como forma também de estimular, né? Esses jovens, esses socializandos, de forma a contribuir com o seu processo de fortalecimento de autonomia, de mudança de pensamento, né? E esse processo né, como se falava antigamente, de ressocialização, né? Faz parte de você produzir algo, você não ser só um ser isolado, né? O que nos torna humanos também é aquilo que produzimos, né? Então, é importante a gente ver isso. Nós somos seres de produção, que produz, né? Então,
e a gente se expressa através daquilo que a gente produz. E a gente permitir isso nos manter, né, nesse estado de humanidade mais conectado conosco e com a sociedade, porque a inteligência artificial, as telas, elas têm uma função, mas a gente está vendo que existe uma inversão. Em vez de a gente dominar a tecnologia está nos dominando. Então, esse talvez seja o momento da gente começar a fazer esse equilíbrio, né? E aí eu encerro por aqui. Obrigado pela oportunidade. Também não estou ouvindo, não. O áudio, Andréa. Não, tá dando para escutar. Vocês estão me ouvindo? Sim, João. Tá? Tá, Bom, dá para ouvir. A Andrea não consegue apresentar a Débora, eu vou apresentar. Débora também tem muito futuro com isso e ela também sabe desenhar bastante, que é uma coisa que eu percebo bastante, que eu vejo muitas coisas e agora eu vou deixar a Débora falar um pouco sobre si. Tá bem, só tentando aqui me ajeitar um pouquinho, que eu estava totalmente despreparada. Eu estou de olho nos meus 2 irmãos pequenos. Muito prazer, meu nome é Débora. Eu sou colaboradora e cofundadora, né, da papelaria Koalas, mas falando sobre mim e meu hobby de desenho, isso veio sempre sendo estimulado pela minha mãe. Escrita, leitura, desenho sempre foi estimulado, então acho que é por isso que não teve tanto impacto a questão de, por exemplo, eu ter recebido meu primeiro celular só até os 12 anos. Então, sempre tive muito esse estímulo criativo e esse senso crítico já sendo trabalhado desde o início. Então, os meus desenhos refletem muito a questão dos meus sentimentos, de coisas que eu cresci assistindo em TV aberta, das minhas relações e sentimentos com a minha família e com o mundo ao meu redor. Então, eu tenho orgulho de dizer que a maioria dos meus desenhos são fofinhos, felizes, por causa dessa questão. E, junto com a loja, me ajudou a trabalhar mais essa parte manual, porque eu via o desenho não só como hobby, mas sim como algo que eu poderia fazer da minha vida. Por exemplo, a capa dos cadernos, os cadernos que eu estou tentando aprender a confeccionar. Isso é um trabalho muito bonito, porque você sente que aquilo que você vê nas vitrines, nos vídeos, é confeccionado. Foi feito por alguém antes de ter sido inventado uma máquina para você poder fazer. Então, quando eu vejo que agora tem muito essa expressão de artista de IA, eu vejo e fico vendo, tipo, não são artistas de IA, são pessoas que ditam frases para poder criar uma atividade totalmente artificial, sem sentimento e sem nenhum valor sentimental ou criativo. Então, é por isso que a arte sempre andou junto a mim, todos esses, também quando estava ocorrendo aqueles ataques a pinturas e obras, que acho que jogaram sopa numa obra de Van Gogh, não foi, se eu não me engano, realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo, apesar de ter sido só divulgado por causa de uma coisa chocante, para mim realmente tocou, porque aquilo foram anos de trabalho, anos de estudo, em uma época em que você não tinha como ter acesso a ferramentas de estudo, você tinha que realmente criar algo na sua cabeça, sentir o que você estava fazendo. Então, é por isso que, normalmente, quando para defender, quando há algum debate na minha escola sobre inteligência artificial, eu não digo nem que é errado e nem que é certo. Eu apenas digo que é mal utilizado, é mal utilizado. Porque você pode muito bem utilizar uma ferramenta
digital para poder aprender algo novo. Mas, ao invés disso, geralmente são recomendados para a gente vários, justamente, brain rots, ou também conteúdos que não vão agregar em nada. Informações jogadas aleatoriamente, fazendo com que você sinta que tem algum conhecimento, sendo que você só tem informações vagas de um certo conteúdo, sem precisar necessariamente se aprofundar, porque ninguém vai lhe perguntar isso. Você só precisa jogar, falar que você sabe de alguma coisa, e as pessoas vão entender como se você tivesse procurado muito a fundo. Então, o que eu acho realmente é o mau funcionamento, o mau manuseamento das ferramentas digitais. E essa parte da manufatura, justamente deveriam ter mais oficinas, concursos de desenho, leitura também ajuda bastante, é uma ferramenta muito boa para você poder estimular sua criatividade. Então, o quanto antes assim pudesse ser passado nas escolas, até mesmo para adultos mesmo, essas oficinas de arte, feiras promovendo trabalho manual, principalmente, realmente iria ajudar bastante, principalmente no reconhecimento, porque às vezes a pessoa conhece alguém que faz algo manufaturado, acha legal, mas não se interessa porque não tem aquele incentivo. Tipo, você vê aquilo, acha legal, só que às vezes você já está tão dentro dessa questão de achar as coisas legal, mas achar que não é feito para isso, que você simplesmente olha e você não tem aquele incentivo. Então, as feiras de artesanato, oficinas de artesanato que são feitas geralmente em escolas, ou quando as feiras realmente promovem alguma atividade para você confeccionar ali na hora, é algo diferente, a experiência diferente que envolve as pessoas quando você participa. Mas se tiver de falar alguma coisa específica, é só vocês falando, porque eu realmente estou bem perdida. Então, só falei que minha opinião sobre o assunto que, deixa eu ver aqui, a Stephanie estava falando. Gente, agora me ouvem? Sim, agora dá para escutar. Dá para botar fé que essa menina ainda é menina? Eu queria muito trazer esse outro olhar, fazer esse ping-pong, sabe? Da gente ter mentes, não é que seja contra essa nova tecnologia, mas sim que não deixe para trás algo que nos foi agregado por tanto tempo. Tudo bem você ter um e-book e ler, mas por que não? Por que a gente não agregar? Na minha época, a gente tinha na grade escolar as artes manuais, o artesanato. Hoje, mais cedo, eu estava falando isso com a Milene, a gente tentando relembrar, por isso que é renda-se. Mas a gente tem que render ao quê? A gente tem que render 100% a uma tecnologia, ou a gente ter que ver várias oportunidades de conciliar o passado e o futuro. Tanto que a gente tem uma plataforma chamada IAE, que é uma inteligência ancestral estratégica. Infelizmente, um dos nossos componentes vitais, que é o Renato da Giredex, que proporciona essa plataforma intergeracional, por isso que a gente tem pessoas aqui de idades diferentes, a gente tem que achar um ponto em comum para que a gente consiga unir as pontas. Eu não tenho que esquecer, deletar o papel e me embrenhar somente na inteligência, no digital. A gente tem que encontrar o caminho do meio, como já dizia Buda. Eu vou deixar a Milene por último e a Aisha também, porque é prata da casa. E eu vou perguntar, vou dar o espaço agora para alguém que já está fazendo. Débora, tem pessoas fazendo o que você está falando. Aí vem uma cena que ele cria esses espaços que, além de pintura, ele canta. E ele tem essa oficina, esse workshop que chama Livre Expressão. Então, agora o espaço é teu. Exatamente, acho que para contemplar, para completar o que a Débora está falando e falando, gente, a gente pensou nisso que está fazendo. E aí depois vem Aisha e Milene. Eu me identifiquei muito com a fala de vocês, né? Até que escrevi algumas coisas aqui. Eu tenho 67 anos de idade e pratico artes desde os 7 anos de idade, né? Morei em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, viajei João Pessoa. E sempre pratiquei, sempre fiz cursos, sempre, tudo que havia com alguma coisa que eu pudesse participar, eu participava. E esse aprendizado está todo comigo. E quando foi o ano passado, final do ano passado, me deu a vontade de começar a pensar em usar esse
um monte de coisas que eu tenho de informações para as pessoas, para dar para as pessoas. Então, quando eu criei o Livre Expressão, é uma oficina de arte que desenvolve a capacidade criadora delas através de dinâmicas e exercícios envolvendo criação de textos, leitura, dramatização, a parte de artes plásticas, desenho, conhecer cores, e ainda tem exercício de voz, de corpo, exercício para fazer grupos. Quer dizer, é uma série de coisas para fazer com que as pessoas desenvolvam essa capacidade de criar, né? Que bote para fora isso, que expanda, né? Que jorre essa vontade, essa necessidade. E a Andrea me conheceu e falou, vai haver um papo com as pessoas e é bom que você participe. Então, eu estou com essa oficina, eu ia fazer dia 15 de janeiro, mas o espaço que eu estava usando lá não deu certo. Eu estou reestruturando o espaço e pretendo fazer agora, depois do carnaval. É para jovens, adultos e idosos. Deixei criança um pouco de lado, porque é só criança mesmo, né? E são exercícios, dinâmicas. Eu de escrever, de criar textos, um barbante, que chega assim, no meio da sala, joga o barbante, aí começa a vir as imagens. Estou vendo o quê? Um gato. Quem é esse gato? Esse gato é da vovó. Quem é a vovó? A vovó Maria. Aí começa um texto. Todo mundo está falando alguma coisa do que está vendo, é uma coisa lúdica, mas assim se cria o texto. Esse texto é escrito, depois ele é estudado, analisado e é dramatizado também. É quando entra a técnica de teatro. E livre expressão é puramente isso mesmo. É criar, tentar criar. Fazer o que você falou há pouco, de utilizar as mãos, a inteligência natural, né, que nós temos, sem necessidade de estar diante do computador, né, de uma tela. Viver longe da tela, largar um pouco a tela e pintar, desenhar. Desenho. Você falou que crianças que não conseguem desenhar. Tem adultos que não desenham. Você manda um adulto fazer um desenho comum, ele faz um desenho como se fosse criança, porque não desenvolveu a capacidade de desenhar. Desenho é uma coisa que é adquirida, você adquire, você não nasce desenhando. Então você vai observando. E eu tenho um professor chamado Victor Lohenfeld, é um arte educador austríaco, que eu trabalhei no Rio de Janeiro um tempo, num projeto chamado Recriança, e esse projeto me trouxe Victor Lohenfeld para a minha vida, né? E eu abracei totalmente ele e vivo explorando as coisas que ele me ensinou, né? Através disso mesmo, desenvolver a capacidade através do desenho. Ele chama de garatuja, é a primeira manifestação da criança. Ao pegar um lápis, ela pega no lápis assim e faz isso, ó. Deixa ela fazer o 2, 3, porque ela vai até pegar o lápis assim. Quando pegar o lápis, ela já vai começar a desenhar, até criar linha do horizonte, até separar uma coisa da outra, até saber o que está atrás, o que está na frente. É uma técnica usada através do desenho que desenvolve a capacidade criadora. E nessa oficina vai estar presente também isso. Eu também sou produtor cultural, trabalho com arte popular, e estou meio largado, querendo fazer coisas, e é um prazer conhecer pessoas interessantes, né? Que pensa no outro, pensa no futuro, pensa no ontem. A gente esquece muito ontem, né? A gente fica muito na tela, o que está acontecendo agora já, e o ontem fica para trás, ninguém liga, ninguém se importa. Foi um prazer estar aqui. Vamos lá, agora vamos voltar para a geração alfa. Acha Valentina. E aí? Ela travou. Escutou? Ai, não tô indo. Foi. Vai ter você. Bom, meu nome é Aisha, muito prazer, e eu vim falar um pouco sobre o meu hobby. Eu também gosto bastante de desenhar, onde eu desenho sobre o que eu vejo ou as coisas que eu gosto de fazer, ou também personagens que eu gosto de assistir. E isso tudo que fez me encorajar a criar o Valente Z,
que é um grupo de pessoas que querem ter seus sonhos. Aí isso vai evoluindo e essas pessoas vão ter cursos disso até que consigam alcançar seus sonhos. E não é muita coisa que eu ia falar, mas era isso. E desculpa se eu tô falando muito pouco. Peraí. Já vou. Eu acho que é o mais legal é quando a gente vê uma geração que foi criada diferente da nossa, que não existe uma concorrência obrigatória. Então, eles pensam em dar curso para os outros, eles pensam em como os outros podem ser inseridos. Porque a gente está numa severa concorrência, a gente concorre o tempo todo contra todo mundo. Então, quando eu vejo duas meninas, e a gente sabe que quando se fala de meninas, é mais complicado ainda, que a concorrência é muito maior, que a equidade é uma luta muito mais inglória, a gente está vendo que a esperança é baseada em educação, é baseada em oportunidade, é baseada em inclusão. Mas a inclusão e a oportunidade não acontece só de forma artificial. Por isso que a gente fala nessa ancestralidade, por isso que a gente traz um pessoal que já atravessou o caminho. E a gente precisa sempre falar da saúde mental, não dá para substituir uma terapia por uma conversa no chat GPT. E aí eu vou para a minha companheira de sempre, Renova BR, Frente Nacional Mulheres na Política, Mulheres na Contramão, sempre que eu preciso ela está lá, Milene Bordini. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite da Andréia e poder partilhar esse momento aí com vocês. Enquanto eu escutava hoje à tarde conversando com a Andréia também, na verdade eu tenho 5.2, que desde os 35 eu ponho um ponto no meio, né? Então 5.2 aí de potência. E no meio de muita coisa, na verdade, porque eu fui uma pessoa que aos 6 anos de idade, eu entrei no ateliê de artes plásticas da Universidade Federal, aqui, antes de entrar no colégio. Eu fui criada por uma mãe que pintava, fazia aquarela, fazia lito, frequentava o ateliê livre aqui da prefeitura, que hoje, infelizmente, não é mais o que era antigamente, e uma família toda de artes manuais. Eu não sou muito boa, mas cresci fazendo rabicó de tricô, estava comentando com a Andréia, né, de crochê, na verdade, que a gente fazia no coisinho de madeira, não me lembro nem, enfim, era o rabo de rato que a gente chamava aqui, né. Mas eu também sou uma comunicóloga, então, tipo, todas as novidades da tecnologia me atraem muito. Mas acho que é e quando a Stephanie traz a questão do ter um meio, e a Andréia também, né, o meio do caminho, do como lidar com isso. E a Débora trouxe uma coisa, eu sou professora de curso técnico da área da saúde, da área da moda, enfim, né, o saber usar. Acho que isso é muito importante, né, que a gente sempre traz, assim, e eu trazia para os meus alunos até uma questão de bullet journal, tipo, vamos no final do dia jogar isso para fora de algum jeito, né? Vamos trabalhar as artes, que seja no teu jornal diário, na tua agenda do dia, traga um pouco da arte, mesmo que tu não esteja acostumado com isso, traga para fora teus sentimentos, né? Porque eu tenho a formação da psicologia, hoje estou um pouco distante, estou na ciência política, mas ainda com a questão da base de poder misturar tudo isso, né? Agora, inclusive, esses tempos eu descobri que existe um termo, né? Que eu sou uma nexialista, que é uma mistura de tudo um pouco. Eu acho que esse que é o bom, a gente ter esse cuidado, assim, né? Uma vez eu fiz um curso com o pessoal da Argentina, do Instituto de Tendências, e lá eles fizeram um mapeamento na Argentina de onde os bordados, o que se bordava em cada região da Argentina, qual era o símbolo, como era feito. E isso que a Stephanie trouxe, até uma coisa que nós estávamos conversando, eu e o André, hoje à tarde, é o quanto a cultura vai se perder. Onde está isso, né? A minha mãe foi uma pessoa que fez curso de venda de bilro aqui no Rio Grande do Sul, ensinada pelas freiras. Então, são coisas que daqui a pouco a gente vai se perder no meio do caminho, né? O que aquela cultura vai poder trazer daquilo? Onde vai se mostrar? Como é que a gente vai perpetuar isso, né? Até a questão do... E que a Stephanie trouxe, né? Isso é muito antigo, era assim que as pessoas se comunicavam. Como isso vai ficar num futuro muito próximo, ou como já está, né? E aí, uma coisa, enquanto a Stephanie falava, também pensei, daqui a pouco, com a questão, inclusive, da motricidade fina, a gente vai ter que repensar coisas, como avaliar um HTP, por exemplo, né?
que é o teste casa, árvore, pessoa. Como é que a gente vai lidar com isso num novo movimento que a gente não pode olhar mais para uma pessoa desenhando uma casa, uma árvore, uma pessoa e avaliar da mesma forma que isso era feito há 5 anos atrás, porque é tudo muito rápido, né? Então, eu sou um borbulho muito, né? Então, várias coisas que, na verdade, é mais um jogar para a gente pensar a respeito de tudo isso, né? E trazer, acho que, cada vez mais, eu agora faço licenciatura em Ciências Sociais e sinto muita falta. Essa questão da antropologia cultural não é presente na academia, né? De como a gente pode ver essa história na questão das culturas, de como olhar para isso, né? A gente tem disciplinas na pós-graduação de inteligência artificial, mas e o resto? Como é que a gente vai olhar para isso, né? Trazendo um pouco aí do olhar da academia, de quem também tem essa outra mistura na veia, assim. Porque quando a gente pensa, né, em academia, a gente pensa sempre numa realidade, quando se fala em artes manuais, a gente fala muito em mulher, aí eu vou ter que entrar na minha centelha de sempre, mulheres brancas, né, numa construção. E a gente, por exemplo, isso que eu trago uma cena, acho que Jesus não conseguiu entrar, que é lá de São Paulo, Jesus da periferia, que tem um projeto lindo, pai de 2 filhas, então é um homem preto, pai de 2 filhas, ele fala, cara, minhas filhas não andam, igual a Débora, minhas filhas não têm celular. E durante as férias foi uma loucura não ter celular. Débora já falou, eu fui ter celular muito mais velha. Aisha sempre teve celular. Então, assim, como é que eu consigo o caminho do meio? Com a Aisha, a gente, tipo assim, vamos achar alguma coisa que ela goste, e ela se encontrou no desenho. Mas e as outras crianças? E essa diferença que a gente tem em relação a quem tem acesso a essas tecnologias e a quem não tem? Como fica? Quanto se perde? Como é que a gente junta todo mundo? Como é que eu vou exigir a tal e boa meritocracia se os acessos não são iguais? E aí a gente precisa de uma cena que vem, né, geração quase baby boomers, mas eu tenho muita coisa a agregar. E a gente tem que exigir, e aí vem aquela parte, por isso que a gente é Frente Nacional Mulheres na Política, Mulheres na Contramão, a gente tem que exigir acesso e políticas públicas que realmente reivindiquem isso tudo. Educação, cultura, faz parte da saúde mental. A gente saiu de uma Covid e parte do que nos deu algum ar para respirar foi o acesso à cultura. Então, eu queria muito, a gente está quase indo para o final, eu queria muito ter muito mais gente, a Gil do Mosaico, mas assim, é muito complicado, é uma mãe atípica e a gente conseguir juntar todo mundo, às vezes é muito difícil, mas essa é a primeira de muitas. E aí eu pergunto para vocês, para todos, em homenagem, vou repetir de novo, Dona Karina, a que a gente tem que se render? Porque, assim, eu me rendo aos meus mais velhos, eu me rendo aos ancestrais, eu me rendo àqueles que me ensinaram ou não puderam me ensinar. Eu me rendo àquilo que eu não sei fazer. E aqui, esse caderninho aqui é da Débora, eu ando com ele para cima e para baixo, porque eu sou apaixonada por Harry Potter, mas a gente também tem que ir na parte da valorização, que a gente paga uma fortuna num desenho, aí alguém vem com um caderno totalmente fabricado artesanalmente, e as pessoas querem barganhar. O artesanal é arte, eu não chamo nada de artesanal, eu chamo de arte. É uma arte manual. Então, assim, se eu não sei fazer, eu não posso colocar preço. Se eu não sei fazer, eu não posso diminuir o preço. Se eu não sei fazer, eu tenho que valorizar. E a gente tem que começar pela gente mesmo. A gente valida ou a gente tem a síndrome de impostora? A gente tem problema, a minha geração tem problema em cobrar pelos serviços. Talvez a Aisha não, a Aisha e a Débora, eu acredito que elas já sejam de uma geração que sabe mais se impor e falar, não, não quero, custa isso, porque elas é uma outra mentalidade. Eu acho que isso a gente tem que aprender com elas. Eu não quero ficar só eu falando, então, assim, vamos na mesma ordem, praticamente se despedindo, mas, Stephanie, você que rende a quê? E o que você deixa como um brainstorm desse momento? Eu acho que eu me rendo, né,
a nossa história como humano, né? Eu confio, né, que a gente se perde, mas a gente também procura se achar, né? Eu me rendo a essa esperança, na verdade, né? A nossa história também é um meio de nos trazer esperança, e aquilo que a gente produz, a nossa arte, é a nossa história e também a nossa esperança, né? Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito que se a gente continuar, né, compreendendo, buscando compreender, né, e ter paciência de entender que a tecnologia não é o inimigo, né, como um todo, e que a gente tem esse poder de dominá-la, se a gente conseguir usar dessa forma e conseguir continuar se conectando com o ser humano, eu acredito que a gente tem muitas possibilidades. Então, eu ainda acredito, né, a minha palavra hoje é esperança, né, e agradeço também por estar aqui com vocês, ouvindo a fala de cada um, né, a crescer, né, me inspirar também com a história de cada um, cada um. Débora, sua linda, fale de você, renda-se e faça sua propaganda, que eu sou apaixonada pela Koala. Fale também da sua mãe. Tá, acho que tá. Eu só tô vendo aqui se ele não vai dar um chorinho. Tá tudo bem. Bem, para falar da Koalas. Assim, primeiramente falando, né, do que você tá falando, tipo, você se rende a quê? Eu me rendo a perseverança da minha mãe. E aí já dá engate nessa parte da loja. Por quê? Porque desde sempre a gente sempre teve assim uma ideia, eu e ela, de fazer algo que nós gostássemos. Então a gente já teve coisa de divulgação de livro infantil, também a gente já teve uma marca de bolinhos, né, no caso, que não deu muito certo, e a Koalas veio justamente por causa da pandemia, que a gente teve que ficar recluso, papai, ele não teve aquele negócio lá de tirar os trabalhadores dos cargos por conta da segurança, então, a gente começou muito a ver essas coisas de papelaria que ela não tinha acesso quando era menor, coisas de papelaria que eu conhecia da parte artística, e eu ficava falando, olha, mãe, isso daqui serve para tal coisa. Aí a gente começou a pedir para uso próprio, mas aí a gente pensou que juntando as coisas que a gente gostava, dava para a gente ter uma forma de renda e trabalhar junto. Então, nós começamos com a loja em meados de 2020, 2021, mas as feiras realmente nós começamos a partir de 2023, 2024, por aí. E a partir daí, a loja se tornou um símbolo de luta para a gente, né? De luta de muitos anos. E também de juntar os nossos gostos de mãe e filha e levar para as outras pessoas, levar os nossos conhecimentos de cadernos, pastas, desenhos, para outras pessoas conhecerem, e também a parte mais fofinha, né, que é mais dessa época, no caso, também tem muitas pessoas das gerações passadas que vêm para eu vou falar gerações passadas que eu não sei exatamente qual tipo de geração nomear, mas que vem as nossas coisas e ficam falando, na minha época não tinha isso, aí a gente explica para que serve, explica o produto em si, as pessoas elas vão se envolvendo com o que a gente tem a oferecer, né? Então, a gente está participando das feiras, adquirindo conhecimento, passando conhecimento para outras pessoas, e também conhecendo pessoas maravilhosas como a Andrea, que passou, né, pelas nossas vidas. Muito obrigada. E também adquirindo novas habilidades, porque com feiras corporativas, por exemplo, feiras de artesanato, a gente conhece, a gente também. Eu vejo as coisas que minha mãe via quando era criança, vejo pessoas que se interessam por artes, por manufatura, também renda, esse tipo de coisa que minha mãe via e que ela vai me explicando e as pessoas também vão conhecendo. Então, é muito legal ver as pessoas da minha idade conhecendo a minha loja, conhecendo as feiras em que nós participamos. Então, eu sempre gosto de recomendar, né, e contar a história da loja, assim, também para poder engajar
essa união, né? Porque é muito da união vinda eu com minha mãe, né? No caso, é uma união da família toda agora, que meu irmão também está ajudando na loja. Muito obrigada. Só não estou falando mais coisas porque, infelizmente, não trouxe roteiro. Eu falaria coisas melhores. E eu quero agradecer a presença da Gil. A Gil entrou, Gil Mosaico. A gente está visualizando um projeto que junte uma cena com o Gil, com a Heloísa Doce Pecado, com as artes da Dona Doscarina. A gente quer juntar a gastronomia com aquarela, com corante, com cerâmica. Quem conhece Valente sabe, entramos sós, viramos nós. E a nossa perspectiva é reunir o máximo de pessoas, porque a gente acredita que a única forma é coletiva. Então, a Ana Magnani estava falando, todo mundo é muita gente, não podemos generalizar e universalizar. Muitas vezes o que a gente comenta é da realidade ou da bolha ou da zona de desconforto que a gente fala. Eu fico muito feliz quando alguém está numa outra realidade que talvez não exista os mesmos enfrentamentos e dificuldades. Fico feliz que existam outros espaços onde talvez a coisa esteja andando melhor. Vou deixar a Aisha falar que aqui ela se rende e vamos que vamos. Bom, eu me rendo às possibilidades que temos em tudo, porque eu me rendo nas possibilidades em que temos para fazer no futuro. As coisas boas que sabemos ou as coisas boas que estão por vir. Então, tudo isso que está acontecendo aqui está sendo maravilhoso. E eu estou me rendendo às várias possibilidades que eu estou imaginando que podem acontecer. E muito obrigado e eu agradeço a todos. Bora, Marcela! Tá sem som, João. Não sei onde é que está o som. Agora deu. Deu? Pronto, eu me rendo à arte. Há um tempo em que computador, essas máquinas não existiam. E as pessoas pintavam com luz de vela, pintavam, né? Faziam, dançavam, cantavam à luz de vela ainda, né? Eu me rendo a esse amor pela vida, porque a arte, ela imita a vida, né? Eu mostrei esse livro aqui, é de uma poetisa gaúcha, chamada Beatriz de Castro Borges. Ela escreve haikais. Eu vou ler um para vocês agora. Pá, pronto. Encanto da mata, a flor de maracujá recebe atenção. Boa noite. A gente que agradece. Haikai é sempre uma emoção. Bora lá, Milene Bordini. Eu ouvindo todos vocês, eu me rendo às memórias afetivas, porque a Débora trouxe uma construção que ela faz com a mãe dela, que eu tinha muito com a minha, que infelizmente não está mais comigo há 21 anos, quase. Não, mais de 21, quase 22. E que foi muito importante na minha construção enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã. Então, que todas as famílias possam viver um pouco isso que a Débora nos trouxe da experiência com a mãe, que eu tinha com a minha. E agora eu vou encerrar porque eu tô ficando emocionada. E foi muito bom esse momento com vocês, que se possa construir. E eu deixo aqui como, para nós pensarmos, talvez em conjunto, em colocar como itinerário formativo algo que possa levar para as nossas crianças e para as nossas adolescentes tudo que nós estamos conversando aqui. É uma possibilidade, né? De que a Andréa trouxe políticas públicas, enfim, a gente está enfiada, mergulhada nesse meio, é uma forma de poder levar isso para as escolas. Eu acredito que essa é a grande construção, por isso que eu queria muito, aquele está na correria, Jesus está da periferia, traz a realidade de São Paulo, de um homem negro com 2 filhas, e eu queria muito essa visão. Eu só tenho um representante masculino, que é uma cena, mas eu queria ter um homem, num espaço que normalmente é tão norteado por mulheres, e acredito que a gente precisa dessa pluralidade, dessa diversidade, para a gente realmente conseguir alguma coisa. E a Gil, que está no chat ao vivo do YouTube, mas eu tinha que mostrar alguma coisa dela, foi o primeiro presente que ela me deu, e isso é o que me representa.
é um mosaico da gigante, da mulher do fim do mundo, e é feita por uma mãe atípica que, além de fazer, ela ensina outras mulheres. Eu acredito que o mosaico ele nos contempla em muita coisa, porque a gente precisa quebrar para construir. E é feito com uma maneira muito resiliente e paciente, que envolve força e delicadeza, e a gente só vê quando encerra, porque assim, é a soma de cores, é a soma de formatos. Eu acho que a vida é um grande mosaico. Então, a Nina já falou, gente, eu quero vocês fixos com a gente, e é uma alegria imensa. Aqui é só uma parcela, porque assim, eu só sou ponte. Eu só sou a pessoa que eu tenho um grande prazer, eu não tenho talentos manuais, como muitos que me conhecem, sabe? Eu sou péssima manualmente falando, mas a minha grande ferramenta é ter a possibilidade de conhecer tanta gente legal, tanta gente massa, e conseguir conectar. Nem todo mundo vai continuar colado, porque cada um tem seu percurso, mas pelo tempo que a gente fica junto, a gente tem como construir muita coisa boa. E aqui, nesse pequeno mosaico que a gente tem de imagens, eu acredito nas possibilidades, que é a palavra que mais a gente viu sendo ressoada. Possibilidade, esperança. Eu sou do espírito da resiliência. Eu sou com a Stephanie, a gente tem um grupo, e o primeiro trabalho que a gente foi junto se chama Reexistir. Porque resistência a gente tem diariamente, mas a característica da reexistência, da gente infinitamente e se retornando, se reconstruindo, se remodelando, esse é um privilégio. E só é possível se a gente tiver outras pessoas. Então, eu preciso da Milene no Rio Grande do Sul, que toda vez ela vem com ideias novas, com uma outra visão. Eu preciso da Stephanie, que está aqui perto, mas traz a saúde mental, traz um olhar mais pragmático. A gente precisa de uma cena que traz uma visão global, que traz um outro olhar, que traz outras ferramentas para nos completar. A gente precisa do futuro, que é a Aisha e a Débora, porque elas são o legado, não só um legado, elas nos ensinam e nos relembram muitas vezes do que a gente já esqueceu, que é essa esperança. Eu vi essas duas meninas, eu falei, cara, essa idade delas, eu acho que eu só brincava de boneca, ou eu não tinha, eu era muito egoísta, sinceramente. Não tinha essa visão, sabe? E principalmente eu quero agradecer a Nina Veiga por ter aceitado, e quando ela viu o processo, ela me explica um pouco melhor, porque aqui é mais impossível desenhar, né? E aqui, na verdade, é uma grande brincadeira de princípio. Então, Nina, muito obrigada por confiar, por não dar esse espaço ao vivo, com um grupo tão heterogêneo, talvez com uma trajetória que não é muito acadêmica, mas que é muito na academia, e com os acadêmicos a gente pode agregar muito, muito, muito mais. Como sempre eu vou falar, que nós somos. Muito obrigada. Ainda tem um minuto pouco, gente. Tenta falar mais alguma palavrinha. Eu vou contar uma experiência, então, rapidinho, que eu lembrei aqui. Eu idealizei um itinerário formativo, até por isso a ideia, e levei uma designer de joias que nós temos no Rio Grande do Sul, que trabalha com memórias afetivas. Ela constrói as bijuterias com as pessoas, e cada um, e aí eu levei para os meus alunos do ensino médio, cada um tinha que levar um item da sua história, da sua memória afetiva, para construir a sua própria peça. E eu me lembro que, para mim, ela fez um colar de botões com todos os botões que eu recolhi e levei da casa da minha mãe. Então, agradecer de novo aqui, né, o espaço, e eu penso que tem muita coisa para construir, pensar, enfim, né? Agradecer a Andréia aí por fazer essa união aí de mentes pensantes e emoções. Eu gostaria de agradecer a Andréia também pelo espaço e pelo acolhimento, né, que você deu à nossa loja, à minha família, na verdade, porque a Koalas não é só uma loja, é uma família inteira. Então, muito obrigada pelo acolhimento, muito obrigada pela oportunidade também de nós expandirmos
os nossos conhecimentos e a nossa loja em si, a nossa família, para que mais pessoas conheçam não só essa nova visão, né, de inclusão, mas também que conheçam lojas e talentos que seriam esquecidos com o passar do tempo. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo acolhimento e muito obrigada por essa live.